A comunicação jurídica é uma das armas mais poderosas que o advogado tem. Não basta apenas dominar a técnica, a lei e saber do direito. Você precisa saber como transmitir ideias com clareza, impacto e principalmente objetividade. Por isso eu separei 6 pontos muito importantes da nossa redação jurídica para tratar nesse vídeo aqui. Vamos lá? O primeiro ponto, clareza é respeito. Sempre tenha em mente com quem que você está falando, com quem que você está comunicando, seja com um juiz, com um cliente, com um consumidor, com um empresário ou com uma pessoa analfabeta, seja qual for o perfil dessa pessoa que irá receber esse documento. Então, presta atenção quando você estiver escrevendo as suas frases. Utilize frases mais curtas, uma linguagem um pouco mais objetiva para evitar ambiguidades. O texto claro demonstra que você tem profissionalismo, tem qualidade, sabe do que está falando. E lembre-se, até Steve Jobs já falou isso, que a arte de simplificar precisa sim ter um conhecimento muito mais vasto para você chegar nesse resultado. Além disso, você demonstra respeito com o tempo e a compreensão daquela pessoa que está lendo o documento. Na tela eu vou te mostrar um exemplo aqui bem simples. Antes, como é que era essa sentença? Em que pese os argumentos expendidos pela parte autora, imperioso ressaltar que o contrato objeto da lide encontra-se em consonância com a legislação vigente. Depois ficou muito mais simples, olha só. O contrato está de acordo com a lei vigente, ao contrário do que alega o autor. Veja que eu não só diminuí a quantidade de linhas, mas eu mantive a essência da comunicação e consegui manter aquilo que eu gostaria de transmitir como ideia principal. O segundo ponto é aquele que você já está muito careca de saber, que é o juridiquês. Evitar o rebuscamento excessivo da sua argumentação, da sua cláusula ou de qualquer outro texto jurídico que você esteja escrevendo. É muito importante que você agora, a partir de hoje, passe a entender essa comunicação como uma forma de comunicação ruidosa. Pois o resultado final não é o outro entender você, é o outro entender você como uma pessoa inteligente e superior até. Então, prefira palavras mais simples, prefira expressões que você já utiliza no seu dia a dia. Substitua essas palavras antigas e arcaicas, e até mesmo o latinismo, por palavras equivalentes aqui na língua portuguesa. A menos que seja muito importante que você mantenha o latim na sua comunicação. Por exemplo, habeas corpus não tem tradução. Eu não vou traduzir habeas corpus para abrir corpus, não faria sentido nenhum. Agora, para expressões do tipo in caso, periculum in mora ou o prazo transcorreu in albis, palavras em latim que nós não utilizamos no nosso dia a dia. São muitas expressões que nós perpetuamos ao longo de gerações sem nenhum motivo. Por exemplo, com fulcro no artigo tal. Por que com fulcro? Tudo bem, é uma palavra mais bonita, mas por que utilizar isso? Vai ficar mais claro a sua comunicação quando utilizar esse tipo de expressão? Eu não utilizo e não recomendo você utilizar palavras que você não fala no seu dia a dia. Porém, isso também não é justificativa para você tornar o seu texto informal. Existe um equilíbrio aí entre nem rebuscado, nem informal. O terceiro ponto é você organizar o seu texto de forma lógica e estruturada, organizada. Eu sei que o padrão, o normal, o comum é nós separarmos as petições, contratos, documentos jurídicos de forma muito blocada, ou seja, com blocos muito grandes de texto. Numa petição, por exemplo, nós temos os fatos, os direitos e os pedidos. Esses seriam os nossos títulos, mas dentro de cada título nós também podemos colocar subtítulos muito bem estratégicos, a fim de resumir aquilo que iremos tratar adiante, a fim de organizar todas as informações, todos os parágrafos. Exemplo, quando estamos falando dos fatos, poucos advogados dividem os fatos em pequenos capítulos para tratar sobre determinados fatos. E isso é muito importante para trazer uma navegabilidade ao seu documento, para facilitar com que quem esteja analisando consiga identificar exatamente a cronologia de cada sessão. Quarto ponto, você vai direto para a informação que precisa comunicar para aquela pessoa. Ao invés de apresentar apenas os seus argumentos na seção de fundamentos de direitos, por que não trazer a ideia central daquela seção daquele texto em primeiro lugar? Inclusive, misturar ideias dentro de um texto, dentro de um parágrafo em si, não é interessante, porque acaba não tendo tanta profundidade para cada parágrafo. E você quer ser profundo, você quer argumentar da forma melhor possível para o seu cliente. Portanto,
coloque uma ideia central para cada parágrafo. O quinto ponto é você utilizar analogias e exemplos práticos para o seu texto. Quando ele for muito complexo, você pode utilizar dessa ferramenta que a maioria dos grandes storytellers utilizam, porque isso aproxima muito o leitor da sua história, das vivências que você está contando, e ainda mais, você insere a pessoa dentro dessa história. Então é muito importante e muito incentivado você utilizar analogias na sua comunicação jurídica. Nós temos aqui um exemplo na tela de como que seria a utilização de uma analogia, tá? Assim como em um contrato de locação, o inquilino assume a obrigação de pagar o aluguel mensalmente para manter o direito de uso do imóvel. No contrato em análise, as partes também pactuaram obrigações periódicas cujo cumprimento regular é a condição tarará, tarará. Então nós vemos aqui que nós comparamos o contrato em análise com um contrato já comum, já batido, que é o contrato de aluguel, para não ter nenhuma dúvida em relação ao contrato que estamos analisando aqui nessa situação. E isso você pode utilizar para contrato, para petições, para pareceres, para qualquer tipo de comunicação que você esteja fazendo em um documento. O último ponto desse vídeo, antes de a gente ir para a prática, é o seguinte: seja específico e concreto. É melhor evitar generalizar muito seu texto, para deixar tão abstrato a ponto de o juiz precisar pensar demais em como que seria essa situação. Isso acontece demais quando vamos fundamentar os danos morais. Por ser algo já abstrato, temos dificuldade de trazer concretude para os danos morais. Mas pense na situação em si, como que aquela situação pode ter causado aqueles danos. E a partir dessas circunstâncias é que você vai destacando para o magistrado exatamente o porquê que o seu cliente teve danos morais. E a concretude, na verdade, é um dos principais gatilhos, um dos principais embasamentos para todo o sistema jurídico. Porque sem concretude não há provas. E sem provas você não consegue ganhar caso nenhum. Agora eu vou te mostrar como que esses pontos influenciam na prática. Eu vou transformar um texto jurídico tradicional em um texto jurídico aprimorado. Aqui nós temos um texto de exemplo com 3 parágrafos. Esses 3 parágrafos são curtos, né? Não quero também tomar aqui o seu tempo com isso, mas eu quero que você entenda na prática como que pode transformar os seus textos. O primeiro ponto aqui são as palavras. Quais palavras desse texto que são mais rebuscadas? É isso que nós vamos transformar nesse momento. Então olha só. A celeuma na ação executiva em apenso se iniciou com a vinda da parte embargante com sua petição de evento 82 dos autos em apenso, noticiando ter realizado acordo extrajudicial para fins de quitação de dívidas, mediante dação e pagamento dos imóveis indisponíveis na ação em apenso. Tem uma coisa também que é muito importante nós analisarmos nesse parágrafo em si. Esse parágrafo não tem nenhum ponto, não existe nenhum ponto entre ele. Ou seja, é uma frase inteira para ocupar o parágrafo inteiro. Isso não é tão interessante porque não dá pausa. Veja até que quando eu estava falando aqui, eu fiquei um pouco ofegante. Não continuei, não consegui dar continuidade com a leitura do próprio texto. Da mesma forma, mentalmente, vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos nos perder no meio do parágrafo e vamos ter que recomeçá-lo. Então, um conselho que eu dou para todo mundo: usar frases curtas. O quanto que é uma frase curta? Entre 20 e 25 palavras já é suficiente para você ter aí uma frase curta. Eu vou alterar rapidamente aqui o que eu entendi que precisa ser alterado, tá? A celeuma na ação executiva. O que nós podemos trocar aqui é o conflito, né? O conflito na ação executiva. O conflito na ação executiva, em apenso, também não é necessário, iniciou com a vinda da parte embargante com sua petição de evento 82. O conflito na ação executiva iniciou com a vinda da parte embargante com sua petição de evento 82. Eu colocaria: o conflito na ação executiva iniciou quando a parte embargante informou no evento 82. Inclusive no evento 82 eu coloco a palavra inteira. Não gosto de colocar abreviadas essas palavras, prefiro sempre utilizar as palavras inteiras. A parte embargante informou no evento 82 dos autos em apenso, noticiando acordo extrajudicial para fins de quitação de dívidas, realizado acordo judicial, extrajudicial. Nós damos o ponto. E aqui nós podemos iniciar outra frase. O acordo, objetiva, com propósito de quitar
as dívidas mediante dação e pagamento dos imóveis indisponíveis na ação em apenso. No evento 85, novamente, no evento 85, a parte exequente rechaçou a pretensão, informando que a ordem de CENIB havia operado anteriormente a qualquer restrição judicial na execução promovida pela parte embargante em foro distinto, o que constituiria direito de preleção. Novamente, não temos nenhum ponto nesse parágrafo inteiro. No evento 85, a parte exequente contestou a pretensão. Ponto. Alegou que a ordem de CENIB foi operada anteriormente, antes de qualquer restrição judicial na execução promovida. Isso constitui o direito de prelação. Salientou-se na mesma oportunidade haver fortes indícios de simulação entre as demais partes e, por consequência, fraude à execução, haja vista que a parte executada já era insolvente por ocasião da alienação fiduciária realizada. Também apontou-se indícios de simulação entre as partes. Ponto. Por consequência, fraude à execução, haja vista que a parte executada era insolvente por ocasião da alienação fiduciária realizada, uma vez que a parte executada era insolvente quando realizou a alienação fiduciária. Então, com isso, nós percebemos que a nossa comunicação alterou, mas não alterou a ponto de modificar a essência da nossa mensagem. Nenhuma ideia foi alterada, nenhuma ideia foi suprimida. Perceba que com uma simples revisão eu trouxe frases mais curtas e diretas, eu eliminei as repetições, eliminei palavras desnecessárias, eliminei aquilo que causava só uma extensão ao seu texto e consegui organizar as informações de uma forma mais lógica. E um próximo passo seria organizar as informações se eu tivesse o texto completo, né? Se eu tivesse toda a tese ali montada. Sua comunicação vai ficar muito mais eficiente e persuasiva se você aplicar esses pontos que eu acabei de mostrar nesse vídeo. São conselhos simples, mas que alteram completamente a sua forma de comunicar o seu texto jurídico. Seja uma cláusula, seja um parecer, seja um argumento. Eu honestamente espero que você tenha gostado desse conteúdo. Clica aqui embaixo para se inscrever nesse canal, curte o vídeo, compartilha, faz o troço todo andar para a gente ter mais conteúdos como esse, para a gente compartilhar mais a comunicação clara, persuasiva e objetiva. E compartilha esse vídeo com aquele advogado que continua escrevendo como se estivesse no século passado. Fui, um abraço e até o próximo vídeo.